Obedecer os pais, nem sempre. Honrar, sempre. Obedecer nem sempre. Um filho obedecer ao pai. Mas honrar sempre. Né? Olha aqui Gênesis 9, 20 e 27 diz assim. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jefé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros, e ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que ele percebesse. Despertado Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o nome do Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então presta atenção. O que significa isso aqui? Né? Noé bebeu vinho, plantou uma vinha, bebeu vinho. Aí, o que Noé fez? Ficou bêbado e ficou nu, ficou pelado na tenda. Aí o filho vem e vê o pai daquele jeito, saiu contando para todo mundo. E os outros 2, o que fizeram? Puseram uma capa nas costas, nem quiseram ver. Foram lá e jogaram uma capa por cima dele para encobrir. Então o que acontece? Isso aqui nos diz muitas coisas. Eu não vou poder falar sobre todas, mas vou colocar as principais, porque daria uma pregação longa. Né? O que diz aqui? Nós temos que respeitar e obedecer os pais, não só quando eles estão certos. Um dia que ele bebeu vinho também. Entendeu? Porque se for para você respeitar o seu pai e a sua mãe só quando você acha que eles estão certos, ora, mas aí não tem como. Porque aí você fala para o pai, eu vou para a balada. Aí o pai fala, não, minha filha, hoje eu não vou deixar você ir para a balada. Ela fala, meu pai está errado, não deixar eu ir para a balada, tá vendo? Então não vou respeitar. Você viu? Aí não tem jeito. Se for respeitar só quando você acha que o pai está certo, aí de repente você acha que a pessoa que é muito rebelde vai achar que o pai está errado sempre, aí não vai respeitar nunca. Né? Então você tem que respeitar mesmo ele estando errado. Né? Mesmo ele estando errado. E aquele negócio de pôr a capa em cima sem falar para ninguém, aquilo ali significa não defamar a autoridade, mesmo que ela erre. Você não pode defamar. Né? Então, mas aí Noé amaldiçoou o filho e o filho passou a ser servo. Aí você fala assim, mas a Bíblia não diz que a gente tem que perdoar e tem que tal. Irmão, aqui não foi bem Noé que amaldiçoou. Entendeu? Foi Noé sim, mas só que Noé fez isso inspirado por Deus. Essa aqui é a maldição de Deus, não é de Noé. Só que simboliza a maldição de Deus. Entendeu? Quando você se rebela contra a autoridade, quando você se defama a autoridade, eu estou falando aqui mais especificamente dos pais, que nós estamos falando sobre família. Mas aí até que meio que vale para toda a autoridade, né? Principalmente a autoridade espiritual também. Né? Então, mas o título diz que nem sempre você deve obedecer, mas honrar sempre. Porque tem como desobedecer sem honrar. E em alguns casos você é obrigado a obedecer. Eu vou citar um caso aqui que é assim, é difícil acontecer, mas é para você, para algum engraçadinho de repente que fica teimando comigo que tem que obedecer sempre, né? Daqui ninguém vai fazer isso. Mas como vai para as redes sociais, algum engraçadinho vai colocar lá, que heresia, tem que obedecer sempre. Então eu já vou botar um texto aqui para que ele não faça isso. Né? Eu vou botar uma ilustração aqui para que ele não faça isso. Então, por exemplo, seu pai fala assim, olha, tá vendo aquela senhora com 2 criancinhas está passando ali? Toma esse revólver e mata os 3. Você vai obedecer? Não vai. Né? Então, eu pus esse aqui que é um mais radical. Né? Mas se você por exemplo, aí tem outros que tem que meditar, tem que avaliar. Por exemplo, uma criança, se o pai falar, você não vai para a igreja, se ela ainda é criança, ela vai ter que obedecer. Mas se já for alguém de maior, e o pai falar, você não vai para a igreja, você vai ter que desobedecer. Né? Você vai ter que desobedecer. Mas você pode desobedecer sem desonrar. Entendeu? Como é que é desobedecer sem desonrar? O pai xinga, fala um monte, você fica quieto, você não responde. Você só fala para ele, não, meu pai, eu tenho que ir para a igreja, porque essa é a ordem de Deus. Porque se nós não for para a igreja, nós vamos para o inferno, eu, o senhor, todo mundo. Eu quero respeitar o senhor, mas só que
Deus está acima de tudo. Né? Já vi gente fazer isso e o pai se converter com essa atitude. Né? E já até falei sobre um caso aqui. Né? Então, agora, se você... Ei, seu cachaceiro, você não está querendo que eu vá para a igreja, você quer que eu vá para o bar junto com você? Aí você está desobedecendo e desonrando. Entendeu? Então, desonrar jamais, nunca. Mas desobedecer, em alguns casos muito raros, extremos, às vezes o filho precisa desobedecer. Às vezes precisa. Né? Porque tem pai que é louco, mas ele te fala. Né? Aí você vai na loucura dele. Né? Aí não tem jeito. Mas isso seria em casos extremos. O fato do pai ser um beberrão, alguém assim, né, não dá direito a você desonrar ele, ficar humilhando ele, ficar se rebelando com ele, não. Não. Muitas vezes é o teste. Eu creio até que muitas vezes, não sei se é sempre, porque Deus treina cada um de um jeito. Entendeu? Mas no meu caso, Deus colocou, inclusive, pastores, né, que não eram pastores, que eram de mentira, entendeu? No meu caminho. Isso eu entendo hoje que tudo era teste, tudo foi treinamento e teste para ver. Entendeu? Muitas vezes Deus cria algumas dificuldades para nos testar, para nos provar e para nos treinar. Né? E também para nos ensinar, para que a gente, né, não volte para trás. A Bíblia não diz que Deus não levou o povo no deserto lá, em vez de levar para o caminho mais curto, que era rapidão, ele não levou para um outro caminho mais longo, o caminho dos filisteus. O caminho dos filisteus era o maior adversário do povo de Deus, os guerreiros mais poderosos que tinha, os maiores adversários do povo de Deus. Deus não levou, quando saiu do Mar Vermelho, não levou para o caminho mais curto, levou para o caminho dos filisteus, levou para o caminho mais difícil, onde tinha um povo mais inimigo da coisa. Foi o próprio Deus que levou. Para quê? Né? E ainda foi em zigue-zague ainda. Para quê? Para que eles não soubessem mais o caminho de volta e para que eles enfrentassem essas guerras mesmo, para o treinamento, para que eles pudessem ser treinados e fortalecidos, né? Para que eles fossem realmente guerreiros de verdade, o povo de Deus de verdade, treinado, né?